Alguns animais são muito selvagens, talvez até demais, mas isso não significa que humanos não tentaram e falharam em domesticar alguns deles. As criaturas a seguir não gostaram muito da ideia de viver uma vida calma e tranquila sendo domesticadas, e estou falando de animais mesmo. Celebridades indomáveis ficam para outra lista. Para começar, as grandes diferenças entre domar e domesticar. Nas circunstâncias certas, muitos animais podem ser domados até certo ponto. Se você encontrar um animal jovem totalmente separado de seus pais e grupo familiar, e você alimentar e cuidar de todas as suas necessidades enquanto cresce, as chances são de que você consiga domar o animal. Mas não significa que domar um urso cinzento vai impedir ele de te rasgar no meio se você estiver brincando de lutinha com ele. Por outro lado, a domesticação é um processo no qual uma espécie de animal aprende a viver com humanos e a depender deles. O processo precisa de várias gerações de reprodução seletiva, comida, trabalho, companhia e proteção. Em retorno, os humanos providenciam comida, abrigo e condições de vida adequadas. Até agora, de muitas milhões de espécies na Terra, humanos domesticaram apenas algumas dúzias. Mas considerando o quão difícil é a domesticação, não é surpresa. De acordo com o fisiologista e geógrafo evolucionário Jared Diamond, existem 6 critérios vitais que são necessários para a domesticação acontecer. Primeiro, é preciso que o animal tenha uma dieta adaptável, já que um animal que só come uma flor específica do Camboja não é muito fácil de criar em Utah. Segundo, eles devem amadurecer rápido, já que muitos animais não podem fazer muita coisa durante a infância. Terceiro, devem conseguir se reproduzir em cativeiro, pois é claro, você tem que criar mais deles de alguma forma. Quarto, eles devem ser naturalmente dóceis, pois é bem difícil domesticar um animal que gostaria de comer a sua cabeça. Conseguimos domesticar os lobos, mas apenas depois de uma relação de milhares de anos em uma relação com benefícios mútuos. Eles também devem exibir uma tendência mínima de entrar em pânico ou fugir. Todo esse tempo é desperdiçado se o animal apenas pular a cerca de volta para a natureza. E finalmente, eles devem respeitar grupos de hierarquia com grande liderança, reconhecendo humanos como os líderes. Tirando os gatos, é claro, porque nós que somos os animais domesticados na relação com eles. Com esses fatores em mente, podemos começar a entender o motivo desses animais serem complicados, para dizer o mínimo. Guepardo. Incrivelmente, esse gato enorme se enquadra em quase todos os fatores da lista de Jared. Já existem casos de guepardos vivendo em comunidades próximas a tribos humanas na África, caçando juntos e dividindo a caça. E ao considerar a lista de gatos perigosos, os guepardos não são os piores. Eles raramente atacam humanos e são geralmente calmos, considerando que são gatos grandes, rápidos e selvagens. Registros mostram que humanos mantiveram guepardos de estimação com certo sucesso desde antes do século XVI, mas domesticar esses gatos enormes é quase impossível. Primeiro, temos um problema na hora da reprodução. Guepardos são bem meticulosos com um ritual bem elaborado, que requer correr juntos em uma grande área, totalmente inviável para propósitos domésticos. Guepardos também têm necessidades nutricionais bem específicas, então, quando em cativeiro precisam de uma variedade de suplementos e vitaminas para não morrer de fome. Também precisam socializar com outros guepardos para mantê-los felizes. Portanto, manter vários desses lindos e energéticos animais seria essencialmente impossível. Você gostaria de treinar um animal que pode atingir velocidades de até 100 km por hora? Acho que prefiro um Cooper de leve com um Pug. Obrigado. Zebras. Existem 3 diferentes espécies de zebras, identificadas por sutis diferenças em suas listras, e nenhuma pode ser domesticada. Já foram usadas em circos, e de vez em quando alguém até consegue selar uma zebra, mas é muito difícil domar. Começando no fim do século XIX, o colonialismo europeu se espalhou pela África e Índia, e domar criaturas encontradas nessas terras tornou-se algo bem comum. Os zebras são acostumadas às planícies africanas, onde cada arbusto pode esconder um tigre e cada gole de água pode vir acompanhado de um ataque de crocodilo. Esses instintos de presa fazem com que zebras sejam muito rápidas para lutar ou fugir, e sua agressividade toma a forma de um poderoso chute que pode matar até um leão, impedindo qualquer tentativa de domesticação até agora. Ursos. Existem 8 espécies de ursos no mundo hoje: urso do sol, urso preguiça, urso de óculos, urso preto americano, urso preto asiático, urso marrom, urso polar e o panda gigante. Nenhum deles está muito interessado em ser um animal de estimação, apesar de os ursos poderem ser domados até certo ponto, e algumas pessoas adoram a ideia de ser um amigo de um urso de estimação. Domesticação é impossível. Os ursos são naturalmente muito agressivos quando adultos, e são equipados com ferramentas bem afiadas que podem matar.
até por acidente. Veja bem, os ursos não consideram humanos como amigos, e eles não se submetem a hierarquias, que faria eles considerarem humanos como figuras de autoridade. Eles não gostam de ficar enjaulados e um urso de 180 quilos andando por aí vai assustar muita gente. Eles também têm um longo período de gestação e muitas espécies hibernam. Antes de hibernar, eles estocam uma quantidade imensa de comida, até 40 quilos por dia. A China até tem algumas fazendas horríveis de ursos para medicamentos tradicionais, mas reprodução e domesticação é raramente alcançada por parte das condições terríveis. Hipopótamos. Apesar de serem super agressivos com uma mandíbula que mata, os humanos repetidamente tentaram domesticar hipopótamos. Essas grandes bestas, cujo DNA sugere as baleias como parentes mais próximos, crescem a até 5 metros de comprimento, 1,5 de altura e 1.300 quilos. Hipopótamos são responsáveis por mais de 500 mortes todos os anos na África e não se importam muito com a vida humana. De fato, um hipopótamo famoso e aparentemente domado chamado Humphrey atacou e afogou seu cuidador em 2011. Apesar dos 6 anos de cuidados que envolveram até montar no Humphrey e alimentar ele com maçãs, o hipopótamo no fim sucumbiu a seus instintos. Hipopótamos rebeldes também frustraram as tentativas de domesticação em 1910 também. Um congressista de Louisiana chamado Robert Broussard elaborou um plano para tornar igarapés e pântanos americanos em fazendas de hipopótamos, onde poderiam ser criados como gado para o país em crescimento. Uma combinação de hipopótamos difíceis e falta de suporte impediu que fosse concluído. Mas se você está com fome de carne de hipopótamo, sinta-se à vontade para experimentar. Bisão e búfalo. O bisão americano pode parecer uma criatura dócil, e na maior parte do tempo eles só querem comer grama. Porém, assim como a zebra, eles dividem espaço com predadores bem durões, lobos, coiotes, leões da montanha, fazendo com que eles sejam bem apreensivos, e talvez ainda guardem rancor por terem sido caçados até quase a extinção pelos colonos durante a expansão do oeste. Houve vezes em que tentaram domá-los, mas não deu muito certo, pois quem não quer um gigante com chifres de 450 quilos em casa? Mas é bem comum que até mesmo bezerros alimentados com a madeira em ambiente doméstico seguem o instinto e acabam voltando para a natureza. O búfalo compartilha o mesmo tamanho e estatura, a morte negra, como são carinhosamente chamados pelos nativos subsaarianos. É conhecido por atacar agressivamente os caçadores com seus chifres a toda velocidade. Ainda mais assustador, um rebanho inteiro pode entrar na briga. Se tem algo pior do que ser atacado por um monstro de 1,80 de altura e 800 quilos, é ser atacado por todos os seus amigos. Apesar do fato de o búfalo compartilhar muitas características com gado e poderia ser uma ótima fonte de comida, humanos raramente são capazes de convencê-los a viver em harmonia, provado pelas 200 pessoas que são atacadas e pisoteadas até a morte todos os anos. Tigres. Um tigre de estimação parece ser bem legal, certo? Errado. Basta perguntar para Roy Horn, um mágico do ato duplo de mágica Siegfried e Roy. Em 2003, o artista foi atacado por um tigre branco chamado Mantacore, que fez performances no show várias vezes. O que deu errado? Os tigres simplesmente não são muito fãs de serem domados, imagine domesticados. O treinador de Mantacore explicou que quando o tigre não percebeu um sinal, acabou ficando confuso, e como os tigres não respeitam humanos como líder, acabou decidindo salvar sua própria pele. Os tigres têm garras muito afiadas, dentes de estilete e uma força brutal em sua mordida, de 450 kg por polegada quadrada. E mais, os tigres da natureza são extremamente territoriais e precisam de 65 km de espaço para chamarem de casa. Até tigres de zoológicos têm uma reputação de escapar dos lugares mais seguros, já que adoram pular, escalar e até nadar. Por milhares de anos, esse tigre majestoso foi um componente-chave da medicina tradicional chinesa, e com a população de tigres brancos diminuindo devido à caça, foram feitas tentativas de criar uma fazenda deles. Apesar das péssimas condições, tentativas de reprodução foram bem-sucedidas, mas isso é apenas um dos critérios da lista. Gazela. As gazelas podem ser uma ótima fonte de comida se forem domesticadas, mas são rápidas, tipo 100 km por hora, e também podem pular até 3 metros de altura, enfrentar um guepardo e ganhar. Representam um sério desafio para serem domesticadas. É uma questão de contenção e segurança. De acordo com o arqueologista de Smithsonian, Melida Zeder, mudanças nos chifres e dieta de espécimes fossilizados indicam que humanos tentaram domesticar gazelas há cerca de 10 mil anos atrás. As tentativas pararam logo, o que faz sentido, já que uma cerca de quase 5 metros de altura não é fácil de fazer e manter hoje, imagine antigamente. Cães das pradarias. Essa é a criatura mais dramática do mundo.
são muito fofos, e quem não gostaria de ter um? Na verdade, cães das pradarias são muito complicados de se cuidar. Precisam de atenção social constante, já que vivem em comunidade na selva. Também são escavadores, acostumados a construir túneis complicados e até cidades embaixo da terra. Cães das pradarias adoram explorar, o que faz deles artistas de fuga incríveis. Também têm uma dieta bem variada com tendências à obesidade, o que faz alimentá-los uma grande tarefa. Esses carinhas podem parecer fofos, mas são rápidos para morder com uma reputação bem agressiva. E também carregam a praga e a varíola dos macacos. Ter um desses em casa seria muito trabalho para pouca recompensa. Dingos. Apesar dos seus ancestrais em comum e aparências similares a cachorros, dingos não querem ser os seus amigos. Eles são extremamente selvagens e comem literalmente qualquer coisa. São conhecidos por perseguir aldeões, só esperando eles jogarem o lixo, o que dá esperança para alguns especialistas de que os dingos podem acabar sendo domesticados como cachorros. Mas enquanto cães aprendem a depender dos humanos, os dingos estão há 30 mil anos atrás de seus parentes domesticados. A falta de docilidade comparada com seus primos amigáveis é um problema, e os dingos são perfeitamente felizes vivendo sem interação humana, fazendo eles serem vira-latas bem agressivos. Alces. Alces são enormes e absurdamente territoriais. A diminuição de seu espaço natural leva humanos e alces a se encontrarem mais vezes, levando a ataques que ultrapassam o urso preto e cinzento juntos em lugares como Alasca. Com quase 2 metros de altura, 450 quilos e correndo até 60 km por hora, uma domesticação clássica é impossível. Mas, incrivelmente, a cavalaria russa vem tentando domesticar alces como um veículo de transporte perfeito. E fazendas de alces existem até hoje na Rússia, mas não são domesticados. São muito resistentes a qualquer forma de serem conduzidos. Na verdade, os esforços são direcionados a permitir que alces vivam em rebanhos livres e ocasionalmente são pegos para ordenha. Sim, leite de alce. E usado em tratamentos de úlceras e lesões de radiação. Bonobos. Se um animal consegue se autodomesticar, isso tornaria ele indomesticável para nós? Eu diria que sim. E é assim que funciona com os bonobos. Eles são bem gentis e passam muito tempo brincando e se comunicando entre si. Enquanto seus parentes chimpanzés constroem suas comunidades baseadas na força bruta, os bonobos se juntam em grupos direcionados a uma comunidade, com as fêmeas como líderes. Especialistas comparam essa evolução com a autodomesticação da própria humanidade e continuam estudando para descobrir por que os bonobos são tão tranquilos. Hienas. Enquanto isso, as hienas não são muito tranquilas. Uma arte incrível e antiga mostra humanos tentando domesticar as hienas desde os dias do Antigo Egito. E já que as hienas eram bem presas, é claro que o processo não teve muito sucesso. Na verdade, as hienas são uma das poucas criaturas na Terra que consideram os humanos como caça. Algumas tribos africanas ofereceram seus mortos para as hienas consumirem, e foram relatados casos de hienas atacando humanos dormindo. Também foram relatados casos de hienas semidomadas, como aquelas que interagem com o homem-hiena, na Nigéria. Mas o processo envolve treinadores nômades especializados, e elas ainda são mantidas amordaçadas e acorrentadas por motivos de segurança. Apesar de muitas tentativas de domesticação, as hienas sempre riram por último. Então, qual desses animais você teria coragem para domesticar? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!